A formação musical dele era ficar escutando o próprio pai. Fez parte de uma banda de rock progressivo da qual gostava muito, mas que foi massacrada pela crítica. Quando se tornou um artista solo, por pouco, não teve que se vestir com lantejoulas, óculos de borboleta e sapato plataforma. Essas e outras curiosidades você vai ouvir agora, na Velha Vitrola, que toca Guilherme Arantes. Por incentivo e influência do seu pai, o Dr. Gelson Arantes, o Guilherme começou a aprender música a partir dos 4 anos de idade. Tocou violão, cavaquinho, bandolim, mas se firmou no piano. Como o Dr. Gelson viu que o seu filho tinha gosto e jeito para música, desde os 9 anos de idade o Guilherme já se enxergava como melodista, ele sugeriu que se estreitasse o contato com um primo de segundo grau, o Solano Ribeiro. O Solano Ribeiro era uma figura importante na direção de festivais, programas de TV, produção de discos, e estar inserido nesse meio iria expandir os seus horizontes e eventualmente criar oportunidades. Tanto é que um dia o Guilherme foi assistir a uma produção do primo, a peça Plug, no Teatro Ruth Escobar, e foi aí que ele viria a conhecer o baterista e compositor Diógenes Burani, de quem ele tornou-se amigo, e segundo Guilherme, estudava música compulsivamente 24 horas por dia. Da amizade com o Diógenes veio o convite feito pelo próprio para tocar na banda do Jorge Maltner. O Guilherme era menor de idade, tinha 16 anos na época, e já tinha lido obras do Maltner. Ele topou na hora. Eles tocaram juntos e até surgiu uma apresentação para eles fazerem na Bahia com o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Só que nessa viagem o Guilherme acabou não indo. Resultado disso, o Guilherme está ali, sem fazer nada, Diógenes decide então convidar o amigo para montar uma banda. Nessa época o Guilherme estudava na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e logo se lembrou de um colega que poderia ajudar a engrossar o caldo, o violonista Cláudio Lucci. O Diógenes cuidou de chamar outros 2 músicos para completar o time, o baixista Gerson Tatini e o guitarrista Egídio Conde. E é com a união desses 5 músicos que avançamos para a faixa 2 desse disco. A proposta da Moto Perpétuo era unir o rock progressivo à MPB. Segundo Guilherme, a banda era muito diferente das demais. Tinha peculiaridades devido à sua profunda ligação com a música mineira que se fazia no Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta. O Moto Perpétuo lançou um único álbum de mesmo nome, isso em 74, que anos mais tarde ele viria a se tornar um álbum clássico cult da MPB. No disco, Guilherme tocava teclado, piano e cantava, e das 11 músicas do disco, ele compôs 9. Ele não se via como um tecladista muito técnico, ele se via como basicão, ele gostava disso. Nunca foi atraído por virtuosismo exibicionista, mas ele entendeu, com músicos como Rick Wakeman, que mesmo no virtuosismo extremo, o que vale é o talento criativo, é a beleza. O Moto Perpétuo, segundo Guilherme, fazia um progressivo operário, por conta da estética das áreas que ele frequentava, o Brás, a zona ferroviária, o ABC. Isso é um contraponto à cara aristocrática e pedante do progressivo. No prog, todo o pessoal que tinha estudado música formalmente tinha a oportunidade de brilhar. Isso era bacana, mas para ele era vazio. O Moto Perpétuo tem esse dualismo. Fazia rock progressivo sem os exageros e era uma banda nada andrógena numa era em que a androginia era fundamental. Basta pensar no Elton John, David Bowie, Alice Cooper e Secos e Molhados. Essas lacunas fazem do Moto Perpétuo um grupo único, mas com muita dificuldade no mercado, já que eles eram experimentais e, consequentemente, vendiam pouco. Para completar, a crítica detestou. A banda foi massacrada pelos jornalistas que tinham no tropicalismo do Gil, Caetano, Tom Zé, Mutantes, o parâmetro de música boa. Até que chegou o Festival de Águas Claras. O Festival de Águas Claras, ele foi conhecido como Woodstock brasileiro, aconteceu na Fazenda Santa Virgínia, na cidade de Iacanga, interior de São Paulo, e teve 4 edições. O Moto Perpétuo tocou na primeira delas, e essa edição, infelizmente, não primou pela organização. Para você ter uma ideia do problema, o palco foi montado com madeiras dos currais e foram disponibilizados 50 sanitários para um público que estima-se pode ter chegado a 30 mil pessoas. A banda foi vaiada. Gritavam, toca rock! E tocar rock significava tocar Johnny B. Good. Todas as bandas tocavam essa música.
A turma que estava em Iacanga queria fumar, tomar ácido, beber, transar, ficar pelado. Era comportamental. A banda não tocou Johnny B. Good, ele se manteve firme aos seus propósitos progressivos. Mas o Guilherme se olhava no espelho e ele não enxergava o Roberto Carlos que tinha dentro dele. O engessamento do rock e a exigência de uma postura própria para o estilo impediam que ele se expressasse seus sentimentos, que era o que ele realmente queria, né? E é com essa busca pela expressão do sentimento que avançamos para a faixa 3 do nosso disco. O Guilherme procurava um meio de viabilizar a sua carreira particular num Brasil em que ele via como caretaço. Ele queria ir além do que era oferecido pelo mundo. E aí ele, resiliente, gravou uma fitinha de 7,5 polegadas e foi atrás das gravadoras. RCA, RGE, Philips, Som Livre, Copacabana, Continental. Ele foi de ônibus de endereço em endereço, deixando as suas sementes de esperança. Mas a esperança não era muito grande. O tempo era de censura, retração absoluta na MPB e ninguém estava contratando. Felizmente, a resiliência gerou frutos. Em 1975, ele levou uma fita contendo a música Meu Mundo e Nada Mais para Som Livre. Nessa época, o Elton John tinha feito o fantástico Goodbye Yellow Brick Road e estava estourado. Super exuberante, lisérgico, andrógeno, o Guilherme já acompanhava a ascensão do Elton John e se identificava com ele por conta das canções inspiradas, belas letras existenciais, tudo tinha muito a ver com o que ele já fazia há anos. Agora pensa, o Guilherme usava óculos, tocava piano, fazia balada e chega na Som Livre com Meu Mundo e Nada Mais. Obviamente acharam parecido com Elton John. Resultado, a Som Livre lançou essa música que, impulsionada pela inclusão na trilha sonora da novela Anjo Mal, da Globo, e a propósito a Som Livre faz parte do Grupo Globo, tornou-se o seu primeiro hit. E aí, por conta do sucesso da canção, no ano seguinte, ele fez um álbum homônimo que foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. Beleza, sucesso com a música, vamos fazer o disco. Apesar do Guilherme enxergar similaridades com o cantor britânico e de gostar dele, a gravadora queria ir além. O artista acaba sendo conhecido por aquilo que o marketing da gravadora define como que ele deve ser. E aí vieram com roupas brilhantes, lantejola, óculos de borboleta, sapato plataforma, imagina. Queriam falar que o Guilherme Arantes era o Elton John brasileiro. Já na capa do disco, a gente vê a liberdade criativa da gravadora fazendo um logo com o nome dele em cor de rosa. Né? Não quero me fantasiar de Elton John, eu me vejo assim. E aí ele mostrou a capa de um disco do Simon & Garfunkel, que era o que ele era. Para alegria dele, a gravadora topou. Quando hoje chamam ele de Elton John brasileiro, obviamente ele enxerga como um elogio, mas é ao mesmo tempo um reducionismo. O Guilherme é letrista de praticamente todas as suas músicas, coisa que o Elton John não é. Ele tem um parceiro, o Bernie Taupin, que fez as letras de mais de 250 músicas dele. O que a gente pode dizer é que o Guilherme é uma amálgama dos dois. Os anos foram passando, os sucessos continuaram a surgir e o Guilherme viu a oportunidade de aumentar ainda mais a sua popularidade inscrevendo-se em alguns festivais de música que foram promovidos na época. Um festival específico é o título da nossa próxima faixa. O Guilherme Arantes participou de alguns festivais. Festival 79, da extinta TV Tupi, o MPB 80, o MPB 81, Shell 81, ambos da Globo, defendendo suas próprias composições. E ele também teve uma música inscrita no MPB Shell 82, que foi interpretada pelo Calbi Peixoto, e essa ganhou prêmios de melhor arranjo e melhor intérprete. Eu tinha 7 anos, em 1981, quando aconteceu o festival MPB Shell. Na época eu já gostava de música, mas eu não me interessava em ir atrás dos sons. Esse festival ficou muito marcado por conta de uma situação envolvendo essa música aqui. Essa era a música preferida do público. Ela inclusive recebeu elogios do Rick Wakeman, que é um excepcional tecladista, que integrou a banda de progressivo Yes e era um dos jurados. Planeta Água ficou em segundo lugar. E esse resultado foi diferente do que o público esperava. O primeiro lugar ficou com a Lucinha Lins pela interpretação da música Purpurina, do Jerônimo Jardim. Não tem nada de errado com Purpurina. A música é bacana. E a voz da Lucinha Lins é linda. Mas não era o que o público queria, o que ele esperava. A Purpurina e a Lucinha foram vaiados. Muito.
e essa é tida como a maior vaia da história dos festivais. Mais de 10 minutos. Imagina um Maracanãzinho inteiro com 30 mil pessoas vaiando, atirando objetos e te chamando de nomes impublicáveis. Especula-se que a Globo estava envolvida na escolha da Lucinha Lins como vencedora. A justificativa? Represália ao Guilherme por ter mudado de gravador e pela forma como isso aconteceu, e, em certa medida, por imaturidade dele. Independente do resultado do festival, o segundo lugar não fez mal ao Guilherme Arantes. Esse é só mais um pedaço da estrada que ele ia construindo com o seu talento. Estrada ou pirâmide. Certa vez ele fez uma comparação das suas músicas que não foram grandes sucessos com as pedras laterais de uma pirâmide. O topo da pirâmide é lindo, mas sem as pedras laterais para dar sustentação, não haveria o topo. Havia aí uma crítica ao sucesso comprado, aos jabás nas rádios. E isso me faz lembrar de estilos que fizeram um tremendo sucesso nas décadas de 80, 90, mas que foram efêmeros na mesma proporção e dos quais, possivelmente, pouca gente se lembra, como a lambada, gypsy music, rebolation, kuduro, e se lembra, será que houve com alguma frequência ou com qualquer frequência? E de olho nessas modas e sucessos comprados é que avançamos para a próxima faixa. Guilherme Arantes acredita que o verdadeiro artista existe para desafiar, oferecendo para um mundo preguiçoso a incerteza do novo, mesmo que para poucos. O Guilherme já falou da sua insatisfação com as gravadoras, alegando que elas só querem saber do sucesso e do lucro imediato. A música, enquanto forma de expressão artística, não é do interesse delas. Para a indústria musical, a música é só um produto que, se não dá lucro, precisa ser substituído por outra que dê. Para ele, uma das razões do empobrecimento artístico no Brasil tem relação com a interferência do agronegócio. E imagina você concorrer com empresários da área da produção da carne, do boi, não tem como concorrer. O cara é dono de rádio, prefeito, foi governador, vai ser senador, tem rádio, jornal, televisão, tem 70 carretas e mais 800 ônibus-leito. Aí ele pega um moleque desses aí, grafita os ônibus, investe 10 milhões, que para ele não é nada, e aí a gente vê essa cena onde a música é o de menos. Triunfou, e muito especialmente no Brasil, talvez como em nenhum outro país, o utilitarismo comercial, o entretenimento raso que faz a música ser um coadjuvante da balada. Uma coisa é você investir em arte porque você aprecia a arte. Outra é investir em arte porque você aprecia lucro. Mas qual o problema de ter lucro? Nenhum. O problema surge quando o interesse pelo lucro supera o interesse na arte. O resultado é ver investimentos sendo direcionados apenas aos artistas que vão dar muito lucro ou muita visibilidade, em detrimento de outros que poderiam trazer algo diferente para a cena artística musical, mas não vão dar o retorno desejado em curto prazo. O prêmio de consolação oferecido pelas gravadoras, que insistem em revisar o passado no lugar de investir em novas obras dos artistas, é lançamento de coletânea. Fazendo uma consulta rápida da discografia do Guilherme Arantes no Spotify, encontramos 9 coletâneas. Uma da EMI, uma da Som Livre, 3 da Sony Columbia e 4 da Warner. Para Guilherme, o problema do Brasil hoje é o orgulho da ignorância. As pessoas estão sendo doutrinadas a um emburrecimento proposital e estão recebendo isso de braços abertos. Na visão dele, o cenário foi piorando com a decomposição da educação e a perversão do elogio ao crime, a banalização da violência. Não se tem interesse em saber o que os artistas têm para dizer. Pena. O Guilherme tem muito o que dizer para adultos e para crianças. E esse é o tema da próxima faixa. A música de Guilherme ostenta um lance de cantar sobre água, elementos naturais e de se emocionar e de emocionar a quem ouve. Ele confessou que foi influenciado pela literatura do George Maltner, notadamente pelo livro Narciso em Tarde Cinza, um poema em forma de prosa que tem um clima todo muito denso, muito nebuloso, de neblinas, chuvas, garoas, tempestade, o tempo todo está chovendo no livro. Muitas das suas canções são referenciadas na chuva e no cinza da escrita maltneriana. E esse imaginário do George Maltner marcou muito a escrita no fazer de letras.
Esse clima tornou-se recorrente em sua temática, aparecendo em Antes da Chuva Chegar, Deixa Chover, A Cidade e a Neblina e a própria Planeta Água. Ele diz que sempre foi econômico em metáforas e a cultura da esquerda brasileira era muito metafórica, por força do momento político. Para ele, não tinha que ter muita volta, o que faz com que as suas músicas sejam muitas vezes pueris, diferentes das metáforas elaboradas do Aldir Blanc, do Victor Martins. Ele era tido pelos críticos como um mau letrista. O que ele queria era projetar as coisas que ele sentia com sinceridade. E falando em sinceridade, o Guilherme ele enxerga nas crianças uma sensitividade, uma percepção de honestidade de quem escreve, e ele entende que elas captam quando o discurso é armado ou sincero. Apesar de ter feito poucos temas para as crianças, Lindo Balão Azul e Brincar de Viver, dos especiais Perlim Pim Pim e Plunct Plact Zum, fizeram muito sucesso na década de 80 e fazem até hoje. Eu, particularmente, gostava de Planeta Água, mas foi com Lindo Balão Azul e Brincar de Viver que eu comecei a me interessar pelo que o Guilherme fazia. Ouvia no ônibus da escola, no rádio, no consultório do dentista, na loja de discos. Eu parava para prestar atenção, mesmo que o tema da música não fosse infantil. Eu, na época, tinha 8 anos e eu achava fantástico que toda hora tivesse uma música dele tocando em algum lugar. Apesar de não conhecer a palavra inglesa hitmaker, que são aqueles que fazem hits, eu de alguma forma já tinha absorvido que quando se falava de Guilherme Arantes, você estava falando de música boa. E esse será o tema da última faixa desse disco. O Guilherme afirmou que não faz música só para ganhar dinheiro. Nas palavras dele, faço música como castor faz seus diques, como sabiá faz seus ninhos, porque nasceram para isso. Faço músicas, componho e escrevo porque nasci para fazer isso e porque essa é a minha função no universo. O fazer musical acabou redundando em obras que se tornaram grandes clássicos do nosso cancioneiro popular. E isso acabou rendendo a ele o epíteto de hitmaker. Hitmaker é uma forma de qualificação que parece ser um elogio, mas na percepção do Guilherme é pejorativa. Depende muito da época, de uma adaptação ao ambiente, que é puro marketing, uma relação marqueteira com o mercado. Apesar da alegria de ter acertado tantas vezes, ele não acredita nesse mito de Midas, o cara que acerta quase sempre. Sempre faz hits. Marketing e mercado são coisas que devemos desconfiar sempre. Estejamos ou não de acordo com a percepção dele, o fato é que 24 das suas músicas viraram tema de novela da Globo. Para Guilherme, cada época tem os seus recursos para atrair a atenção do público. Os seus ganchos estéticos, suas gírias, costumes, pessoas, linguagem de cada geração. Música não é caça-níquel. Para ele, isso sempre se provou um mau caminho e não é arte. O espírito da coisa duradoura é fazer uma música bem feita, com estrutura bem pensada, com saídas originais e uma verdade que possa sobreviver à erosão do tempo. As músicas do Guilherme já não aparecem com a frequência de antes nas novelas, mas isso não quer dizer que ele tenha parado de fazer a sua arte. Por conta de um severo problema de saúde e da pandemia de coronavírus, ele se viu forçado a ficar os últimos 2 anos e pouco isolado, mas isso não impediu ele de continuar a compor. O resultado do isolamento foi o disco A Desordem dos Templários, lançado em 2021. Se você tem uma velha vitrola em casa, bota um disco do Guilherme. Se não tem, ouve um CD. Ou vai no Spotify, ou no meu preferido, que é o Tidal. A questão é, se permita relembrar ou finalmente conhecer esse grande artista brasileiro que tem muito para falar pra gente. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.